Em 2012, por conta de calamidade pública, nós temos uma portaria, que é essa que aparece em tela, a portaria número 12, lá de 2012, vigente até o presente momento. Esse vídeo está sendo gravado agora, no dia 25, precisamente às 13 horas e 27 minutos, portaria vigente. Então, o que ela traz? Vou fazer uma leitura breve dela. Prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais, inclusive quando objeto de parcelamento, suspende o prazo para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal e Procuradoria na situação que especifica. Então, logo no artigo 1º, ele traz aqui que as datas de vencimento de tributos federais administrados pela Receita, devidos pelos contribuintes domiciliados nos municípios abrangidos por decreto estadual que tenha reconhecido o estado de calamidade pública, ficam prorrogadas para o último dia do terceiro mês subsequente. Então, sobre o artigo 1º, você vai visualizar o decreto do seu estado, que abrange muito provavelmente todos os municípios, e a partir daí desse decreto de calamidade pública, a prerrogativa do que está na portaria, de fazer essa postergação para o terceiro mês subsequente ao vencimento, as datas de vencimento. No parágrafo 1º ele adiciona: o disposto no caput aplica-se ao mês de ocorrência do evento que ensejou a decretação do estado de calamidade pública e ao mês subsequente. Então, é o ponto de partida para você, no caso, aplicar o que está na portaria e também de acordo com a data do decreto. A prorrogação do prazo a que se refere o caput não implica direito à restituição de quantias eventualmente já recolhidas, tomar cuidado acerca disso. O disposto no artigo aplica-se também às datas de vencimento de parcelas de débitos que são objetos de parcelamento concedidos pela Procuradoria e pela Receita Federal. Então, além dos valores normais, ou que a gente chama de conta corrente, a gente ainda tem os parcelamentos também, seja da Procuradoria e da Receita. No artigo 2º, fica suspenso até o último dia útil do terceiro mês subsequente o prazo para a prática de atos processuais no âmbito de Receita e Procuradoria pelos contribuintes naqueles municípios citados lá no artigo 1º. A suspensão do prazo de que trata o artigo terá como termo inicial o primeiro dia do evento que ensejou a decretação do estado de calamidade pública. A Receita e a Procuradoria, no artigo 3º, vão expedir no limite de suas competências os atos necessários para a implementação do que está na portaria, inclusive a definição dos municípios a que se refere o artigo 1º. Bom, aí começa a discussão. O artigo 3º, ele vai trazer essa questão da definição da Receita da Procuradoria. Isso não existe, já houve, inclusive, um informe. Eu estou com uma reportagem aqui do jornal O Estado de São Paulo, no seu portal. Eles colocam aqui, deixa eu aumentar o zoom para melhor visualização do vídeo. Eles colocam aqui, que as empresas estão cobrando e no textinho vai aparecer exatamente uma fala, depois o link também dessas reportagens estão adicionadas ao vídeo. E aqui ele coloca assim, localizar para vocês. O problema é que a portaria precisa na prática de regulamentação é que o artigo 3º da portaria diz que a Receita e a Procuradoria terão que baixar os atos necessários para a implementação da medida. Técnicos da Receita, de acordo com a reportagem, sob condição de anonimato, admitem que a portaria terá que ser aplicada, mas ainda estudam a forma, ou seja, não há uma solução. E aí, o que a iniciativa privada já faz em algumas regiões? Já citam aqui alguns advogados que já entraram com ação, já citam outros profissionais que entraram com ação também. Então, verifique com o seu jurídico acerca da informação dessa portaria 12. Então, tem essa notícia que foi vinculada hoje pelo Estado de São Paulo, mas a gente vai adicionar mais questões para sustentar um pouco mais o que eu estou trazendo para vocês. Nós temos a portaria, que traz a possibilidade, e aí cita o caso, inclusive, da chamada calamidade pública. Bem aqui nós temos no artigo 1º esse reconhecimento que foi feito pelo governo federal na Lei 13.979 do dia 6. Então, nós temos aqui a lei que trouxe a questão veiculada ao coronavírus. Então, nós temos várias ações aqui especificadas neste documento. Então, as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde.
E aí, vou trazer um exemplo, tá? Do caso, e lembrando que essa lei ela teve adições, tá? De medidas provisórias, né? A medida provisória de número 926 de março e a medida provisória 928, tá? Mais recente também, de 2 dias atrás. E nós temos o decreto legislativo número 6 de 2020, que também traz, né, no caso, o reconhecimento da calamidade pública. Então, nós temos aqui o escopo federal, tá? Mas, Fernando, você acabou de falar que a gente tem a situação em que essa portaria ela vai estar devida para municípios abrangidos por decreto estadual, verdade? Então, eu mostrei o lado federal por quê? Eu vou dar o exemplo do meu Pará. Eu estou aqui, sou de Belém do Pará. Aqui nós temos a nossa Constituição Estadual, ok? Lá de 89, suas alterações. No artigo específico, o artigo 135, que eu estou colocando rapidamente em tela, deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar bem legal no vídeo. Então, o artigo 135 compete ao governador, no inciso 5º, sancionar, promulgar, fazer publicar leis, expedir decretos e regulamentos. Bom, então, prerrogativa do governador, claro, porque no último dia 16, aqui no meu estado, o decreto 609 dispõe sobre as medidas do enfrentamento da pandemia. Então, exatamente o que o decreto traz? O artigo 135 da nossa Constituição, lá no seu inciso 3º também, deixa eu voltar lá, exercer com auxílio de secretários e direção superior da administração estadual, enfim. Então, nós temos aqui essa citação no decreto, tá? E também nós temos o reconhecimento daquela lei federal do dia 6. E aí, no meu decreto, no decreto do meu estado, eles trazem aqui toda a situação de calamidade e ações específicas e abrangência. A abrangência fica, né, para todo o estado do Pará, ok? Então, nós temos aqui o decreto no nosso estado, então os 144 municípios estão abrangidos por este decreto. Então, qualquer contribuinte paraense, né, poderia entrar judicialmente com as prerrogativas da nossa portaria 12/2012, ok? Então, está aqui esse apanhado. Esse vídeo foi para trazer esse esclarecimento a vocês. Eu trouxe o exemplo do meu Pará, mas você pode aplicar em outros estados, o Rio, São Paulo. Só tem que fazer aí a busca pelos decretos estaduais. A gente já tem a visualização disso, eu fiz uma pesquisa prévia, vários estados já estão com seu decreto de calamidade pública e isso vai trazer uma folga financeira no fluxo de caixa das empresas, que é algo até inesperado. Muitas pessoas estão perguntando, hoje, por exemplo, vence o PIS e COFINS, então, de acordo com a portaria, consulte o seu jurídico, eu estou trazendo os informes aqui, mas de acordo com a portaria e o processo judicial que vai ter que ser feito pela falta de regulamentação do artigo 3º, judicialmente, advogados, amigos vão ter que dar entrada no processo para que esses débitos fiquem postergados por conta, né, da própria portaria até o 3º dia útil subsequente aos vencimentos. Então, fica aí essa dica importante para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem o vídeo, comuniquem aí aos meus amigos contadores, amigos advogados, administradores e gestores sobre essa possibilidade que nós temos. Com certeza isso vai gerar muita discussão nos próximos dias e eu espero que dê tudo certo e tenha uma folga financeira nesse momento difícil. E deixo também meus votos de que todo mundo se cuide para que essa infecção logo acabe, esse problema acabe e a gente consiga voltar à nossa normalidade. Um grande abraço, a gente se vê.